Fala, moçada! Boa noite a todos. Começa agora mais um Troca de Pegadas, o nosso programa semanal de judô. Hoje teremos muitas informações, participação no chat e aquele bate-papo de responsa com toda a equipe do canal Golden Score e convidados. Agora vamos para o resumão do programa. Hoje, moçada, vamos falar sobre boas práticas com judô infantil, treinamentos de veteranos lá em Mato Grosso, lançamento do livro Os Incansáveis com Rodrigo Mota, treinamento em Pindamonhangaba para o Master 2021, polêmica da luta do ano entre Abi e o Arama e o encontro de Kodansha, além da entrevista com Leandro Guilherme. Infelizmente, a Sara não pôde participar conosco, teve que fazer uma viagem e a gente vai falar mais no final sobre o que está acontecendo. É isso aí, galera. Vamos agora para a primeira questão, boas práticas. Vou chamar o meu grande amigo, Felipe Vasconcelos. É com você, Felipão. Boa noite, Fossati. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí o Troca de Pegadas pelo YouTube. Para a gente bater esse bate-papo, Fossati, eu vou chamar também o Bruno Maia, né? Nosso grande amigo, Sensei Bruno Maia. Sensei Bruno. Valeu, Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fossati. Que bom que a gente está aqui. E a gente tem algum tempo aí falando sobre judô de alto rendimento, os resultados nas competições, sobre graduação. Mas tudo isso começa hoje, lá na infância. Então a gente vai hoje bater um papo especial sobre o judô infantil, né? Então, para isso, a gente vai convidar nosso amigo Ibsen Petersen para trocar uma ideia para a gente aqui sobre a prática e sobre os estudos que ele desenvolve sobre esse segmento do judô. Boa noite, Ibsen. Como é que tá você, meu amigo? Boa noite, Bruno. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fossati. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, pela confiança em abrir esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho dos nossos estudos, dos nossos trabalhos, viu? Fico muito feliz, me sinto lisonjeado em poder participar junto com vocês. A gente está feliz com sua participação aqui, Ibsen. Na verdade, a gente vai começar hoje o pontapé inicial aqui sobre esse tema, né? Judô infantil, por quê, para quê, como, né? Então, para começar essa história, o que é que você acha, que objetivo a gente tem com o judô infantil que justifica a atuação do ponto de vista do professor e do ponto de vista do estudante, da criança que inicia no judô? O que é que se justifica a presença do judô nesse momento aí da formação? Pois é, Bruno, eu acho que a sua pergunta ela tem uma relevância muito grande para esse cenário do esporte, né? Não só o judô, mas de uma forma geral. Eu acho que a última palavra que você usou na sua pergunta é a palavra-chave dessa discussão que a gente precisa apontar, né? Quando a gente fala em formação, nós precisamos pensar em formação para quê? Nós, sujeitos de direitos, nós não estamos entregues a outras pessoas, a terceiros na nossa formação. Nós somos responsáveis pela nossa formação, mesmo na infância. Infância é essa onde nós somos produtores de culturas, trazemos conosco uma carga de vivência independente do universo adulto que nos cerca, nós temos apropriações acerca das nossas práticas junto aos nossos pares. Então, pensar formação humana, formação de atleta, seja como formos pensar a formação, é preciso pensar no indivíduo. E pensar no indivíduo e o esporte precisa ser entendido qual o valor que o esporte, a modalidade, no nosso caso aqui de discussão, o judô, tem de sentido na vida dessa pessoa, desse praticante, no caso dessa criança. Ideias interessantes aqui. E Fossati está recebendo visita ali, Fossatinha ali, aparecendo para a gente. Ele está aqui participando junto com a gente. Vai lá, manda aí. Felipe, o que você pode contribuir com a gente aí com essa discussão sobre o judô infantil, né? Eu, particularmente, hoje, há mais de 10 anos, eu foquei a minha atuação profissional para atuação junto a crianças, né? Não só o judô, mas a iniciação esportiva de forma geral
através da Sport for Kids, né? Então é um tema que para mim é muito interessante e relevante a gente perceber que momento é esse que a gente faz uso da ferramenta da formação esportiva para a formação ampla humana da criança e qual a importância disso. O que é que você traz para a gente, Felipe, das suas experiências profissionais aí? Sensei Bruno, eu também estou atuando há mais de 10 anos, né, com o judô infantil voltado para o desenvolvimento da criança, né? E o judô, eu costumo falar que ele é metamorfo, né? Ele assume várias formas. E para a criança, ele trabalha em várias frentes, né? A gente consegue trabalhar os valores com a criança, a gente consegue desenvolver a parte da coordenação motora da criança, a gente consegue gerar vários estímulos, né? E por isso que o judô hoje ele está dentro das escolas, dentro das academias, dentro dos clubes, né? E a gente tem visto cada vez mais crianças praticando o judô. Além de ser lúdico, prazeroso para a criança, né? Ele desperta toda a sensação do desafio. É um esporte que ele é sociomotriz, ou seja, ele vai da interação da criança com a outra criança, com o meio, e isso faz com que as crianças elas gostem das práticas, né? Sejam as lutas, sejam as formas de luta na infância, sejam a prática do kemi, sejam as dinâmicas, as brincadeiras, né? Então, assim, é dessa forma que eu venho dedicando os estudos, as práticas, durante todo esse tempo como profissional, né? Esses 10 anos de prática, né, Bruno? Deixa eu fazer uma observação aqui, Felipe Maia. É porque a gente começou a falar sobre judô infantil. Aí adentrou aqui ao estúdio a nossa judoquinha Ana Lu, que vive de kimono o dia inteiro. É incrível! Aí falou de judô infantil, ela escutou e quis vir cá participar. Depois nós vamos fazer um quadro com ela. Mas vai lá, Maia, continua aí. Essa discussão é fundamental para que a gente possa inspirar pessoas a trabalharem com esse segmento do judô, né? Durante algum tempo, ficou muito evidente que todo mundo queria trabalhar com alto rendimento. Mas será que todo mundo realmente vai fazer a atuação perfeita nesse segmento? E a iniciação é algo tão importante quanto, né? Porque é desse volume de pessoas que iniciam a prática do judô que vão sair os admiradores, os atletas, os árbitros. Eu brinco que o mínimo que eu desejo é que a criança que ao entrar no judô consiga assistir criticamente uma competição, uma apresentação, uma aula, consiga entender o que está acontecendo sobre o fenômeno do judô, né? E aí eu queria perguntar para Petersen o que é que ele considera de adaptações necessárias, porque a gente entende que o judô ele foi codificado lá no seu início para jovens e adultos, né? E com o passar do tempo ele foi percebendo a potencialidade dele como formação também para crianças. Mas para isso eu entendo que alguns ajustes são necessários. E quais são esses ajustes que, Petersen, você considera importantes para que um professor se atente? Bruno, o judô ele é um esporte centenário, né? Existem alguns autores que têm utilizado o termo formação artesanal para classificar professores de judô. A gente precisa ter muito cuidado, é um tema muito melindroso, porque uma modalidade esportiva que tem no seu professor um modelo de ensino que perpetua por mais de 100 anos com pequenas alterações ao longo do desenvolvimento da sociedade, ela tem um valor e esse valor tem que ser demarcado dentro desse processo, né? Hoje, com a velocidade de informação, com a tecnologia, com o acesso que as crianças têm, principalmente a jogos eletrônicos à altura das suas mãos, a concorrência por atividades físicas, ela tem se alargado. E o que acontece? A gente tem na área de saúde alguns estudos muito grandes, muito potentes, que mostram alguns problemas de saúde, desde a ansiedade, ou seja, alguns problemas que passam pela parte psicológica, até mesmo chegando à obesidade. Então, os desafios hoje é que o professor precisa deixar o aluno motivado dentro do seu processo. E aí, quando você foi fazendo a sua narrativa, você foi falando do caminho e falou de iniciação. Judô é caminho suave.
Então, a criança, ela não está na iniciação. A iniciação pode ser feita por um adolescente, ela pode ser feita por um adulto. Então, a gente não tem que atribuir a marca iniciação à criança, mas sim àquele que inicia um processo, seja na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude ou na sua fase adulta. Então, o que nós precisamos entender, e volto a repetir, que o significado que vai receber a modalidade esportiva, seja o judô, seja qual for a modalidade, quem vai dar é o praticante. Isso em uma relação que ele vai estabelecer com aquele que vai mediar o processo, que é o professor. Então, neste momento, o que é importantíssimo nós percebermos? Que o professor ele tem que sair em busca de recursos, de aspectos metodológicos que possam dar a ele embasamento, um arcabouço para que ele possa construir as suas aulas. Aquele processo metodológico que provavelmente a grande maioria de nós já viveu, onde era o sensei, o kimono, a faixa e o tatame, hoje ganha outros implementos, como bolas, cones, fitas e outras possibilidades para que facilite a mediação do conhecimento, a mediação do processo de vivência dentro da modalidade judô. Então, eu gostaria de destacar nesse momento que nós precisamos avançar em estudos, nós precisamos avançar em ciência. Uma pesquisa que eu fiz recentemente no banco de dados de tese e dissertações da CAPES mostra que nós temos 215 pesquisas, ou seja, apenas 215 pesquisas que envolvem a temática do judô. Dessas, apenas 5 abordam o judô infantil, das quais eu gostaria de destacar 2 autores. Uma delas, a professora Raquel Firmino Magalhães Barbosa, que vai abordar sobre o judô, as modalidades de lutas, que ela denomina como lutas lúdico-agressivas. Ela foi para dentro da escola e percebeu que as manifestações das crianças, o desenvolvimento das crianças nas suas emoções e no seu desenvolvimento como um todo, se davam através da simulação e da vivência no imaginário através das lutas. Quem de nós nunca foi o He-Man, o Rambo, ou o Incrível Hulk, ou o Homem-Aranha? Não é verdade? E gostaria também de destacar o trabalho do professor Alexandre Silveira, que vai fazer um estudo no estado do Paraná sobre o lúdico no ensino do judô, e traz reflexões da importância de dar leveza, uma vez que o judô emerge das lutas, e as lutas emergem de processos que a gente denominava marciais, mais ou menos ali 1800 e alguma coisa, e quando Jigoro Kano, de forma subversiva, muda o aspecto da doutrina do samurai e traz a prática para todos, mostra caminhos que apontam a permissividade para que todos pudessem viver a filosofia do judô. E é por isso que ele aponta o bem-estar e benefícios mútuos, porque nós precisamos impactar dentro do praticante do esporte uma cultura que é para o meu bem, que é para o bem do outro. E quando eu penso no meu bem e penso no bem do outro, eu penso no que o professor Felipe abordou de forma muito feliz aí, a questão da socialização dentro da modalidade. Então, eu acho que esse envolvimento da socialização, do prazer e do significado é a ferramenta para que nós possamos construir propostas metodológicas para que aqueles que iniciam o judô, de forma especial as crianças, possam viver como crianças dentro de uma modalidade, mesmo essas sendo tão rigorosas com os seus ritos, com as suas normas, com as suas etiquetas, como é o caso do judô. Sensei Ibsen, e é bem interessante a sua fala, porque é importante a criança ser feliz, né? Brincar. E hoje, Bruno, o professor de judô, como o Sensei Ibsen colocou no início da fala dele, tem que buscar recursos, né, para montar os materiais para a sua aula, para trazer esses estímulos, para que a criança se sinta feliz na aula, né? Ela não fique presa à reprodução, à repetição do gesto em si. Então, hoje a gente pode dizer que o professor tem que trazer para a sua aula métodos, estratégias, estímulos para que a criança se sinta feliz na prática do judô. Principalmente nesse momento que a gente está atravessando agora, né, Bruno? Os professores estão tendo que se reinventar nessa questão do distanciamento social para manter as suas aulas de judô. Então, ele vai adotar novas estratégias, novos cuidados, como é que ele vai orientar esse aluno e como é que ele vai conduzir essa aula com segurança, tornando-a lúdica e prazerosa para a criança, né, Bruno? Isso mesmo, Felipe. Cara, muito boa essa conversa, mas como eu falei no início aqui, isso é só um pontapé inicial para esse tema que a gente deseja abordar diversas outras vezes aqui.
Eu queria aproveitar, você que está acompanhando aí o Troca de Pegada, manda uma mensagem para a gente, o que é que você gostaria de ouvir falar aqui sobre judô infantil, né? Quais as contribuições que cada um de vocês pode trazer para a gente, que a gente quer em cada programa trazer de novo esse tema aqui, para que a gente possa abordar esse importante segmento aí da nossa história de judô, né? Então, Felipe, lhe agradecer muito por essa contribuição, agradecer a Ibsen aí pelas reflexões que trouxe para a gente aí. Ibsen, suas palavras e considerações finais. É um momento breve, a gente está, na verdade, levantando poeira aqui, provocando reflexões, para que a gente possa ter um aprimoramento cada vez maior, né, na prática do ensino de judô para crianças. Bruno, mais uma vez agradecer a todos vocês, fico muito feliz, gostaria de deixar um processo de reflexão para todos nós. Nós precisamos investir em ciência, no nosso caso, as ciências sociais que envolvam o esporte. Tá? De uma forma muito carinhosa, hoje eu queria parabenizar o Fossati, foi muito legal a participação da Ana Lu. A criança é isso, é essa coisa espontânea que participa, e nós precisamos viver não para as crianças, não pensar em judô para as crianças, mas pensar em judô com as crianças. E é a partir desta relação que a gente tem que construir as nossas práticas. Mas, de forma especial, hoje me despeço e queria dar os parabéns a 5 crianças. 5 crianças muito especiais que hoje receberam um grande presente esse por grandes méritos e contribuições. Crianças essas que hoje são adultos e inspiram tantas e tantas crianças. Meus parabéns aos nossos queridos Thiago Camilo, Sara Menezes, Flávio Canto, Carlos Honorato e Leandro Guilheiro. Muito feliz pelo reconhecimento, pelo legado que vocês deixam a todos nós e inundam tantas e tantas crianças que querem ser Thiagos Camilos e Saras Menezes a Brasil afora. Meus parabéns a todos, muito obrigado, boa noite. É isso aí, Sensei. E hoje a gente tem uma dessas crianças aqui, hein, moçada? Não perde, não. Mais para frente a gente vai falar aqui uma entrevista exclusiva com o Leandro Guilheiro para falar para a gente como é que foi receber essa medalha aí. Mas é daqui a pouco. Segura aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Vou chamar agora meu grande amigo Christian Cesário. Fala, Cris. Vamos falar sobre o treinamento dos veteranos lá no Mato Grosso. É com você, Cris. Fala, pessoal. Muito boa noite aí para todos. Estamos aqui para falar rapidamente sobre o tema aqui do treinamento dos veteranos, esse encerramento que aconteceu no Mato Grosso esse final de semana, oportunizado aí pelo presidente Fernando Moimás, da Federação do Mato Grosso, pelo coordenador de veteranos do Mato Grosso, Vlad Felski, pelo CC Adalberto, CC Elber e todos os outros que nos receberam lá. Foi um treinamento fantástico, na sexta-noite, sábado de manhã, com livros, camisetas distribuídas, foi muito bom, assim, é bom ver o Mato Grosso crescendo no judô de veteranos, né? Se engajando e cada vez maior. E para isso nós trouxemos aqui os depoimentos, né, de algumas peças-chave lá do Mato Grosso que estão aqui. O Bruno vai colocar agora para nós, para podermos encerrar, então, nós fechar com chave de ouro esse assunto. Para que conseguimos reuni-los e participarmos de mais competições. E hoje, com esses treinos que a gente faz aqui no Mato Grosso, temporais, né, de mês em mês, a gente consegue buscar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de interatividade entre os outros atletas, chamando o pessoal também para vir participar da gente. Os nossos esportes precisam de ídolos. E com a Lorena sendo campeã mundial, ela passou a ser ídolo, referência para as crianças, para os atletas e para nós veteranos também, que procuramos treinar mais para conseguir o mesmo feito que ela teve. Essa foi uma conquista que eu não imaginava, não esperava. Foi uma conquista inédita na minha vida de judoca e fiquei muito feliz por isso, pelos resultados, e espero poder participar de outros eventos do tipo. Com esses treinamentos novos, com a participação do CC Cris, CC Daut e outros virão, a gente vai estimulando para que esses atletas possam participar dos eventos nacionais.
Amigos veteranos, o que eu espero dos veteranos é que sejam exemplo sempre para as novas gerações do judô brasileiro. E os veteranos do Mato Grosso que se integrem cada vez mais junto aos eventos, e a federação está aí só para colaborar com essa nova classe que está aparecendo no Brasil todo. Maravilha, como foi dito aí por todos, né? Eu estive presente lá no treinamento, junto com o Daudi, e a gente agradece muito aí o apoio e o carinho do povo do Mato Grosso, que foram super receptivos, nos apoiaram e cada vez mais vão apoiar os veteranos, né? Queria mostrar para todos aqui, né, os presentes dos nossos amigos, ó, o mascote de veteranos deles aqui. E esse daqui, teoricamente, sou eu, né? Não ficou bem parecido comigo. E esse aqui é o mascote dos veteranos do Mato Grosso. Agradeço muito aí o convite e vamos em frente aí para outros, que volte rápido presencial para outros treinamentos desses. Estaremos sempre à disposição. Ô, Cris, o bonequinho ficou mais bonito, viu? Ficou lindo o bonequinho. Isso aí. Valeu, Sensei Cris. Vamos lá, moçada. Agora, direto. Já vou aproveitar o Cris aí na reta e vamos falar sobre o lançamento do livro Os Incansáveis, com o Rodrigo Mota. E vou chamar o Cris. Cris, faça as honras da casa. Sensei Mota, seja bem-vindo. Bom, para dar continuidade aqui, trouxemos uma grande honra, né? Principalmente a minha. Trouxemos o presidente aqui do Instituto Camaradas Incansáveis, o Rodrigo Mota, faixa Kodansha, sexto Dan, autor de vários livros, entre eles Esportismo, Uruashi 1, 2, 3, e agora coautor do livro Os Incansáveis, né? Foi lançado esse mês, e o Rodrigo veio aqui falar um pouco do livro para nós, né? Como que foi lançar esse livro, como que é a emoção de mais um livro, né? Mais um filho aí para ele. Fala aí, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite aos demais camaradas que estão aqui conosco. Realmente é uma história que vocês, para conhecer, vão ler o livro, mas o ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, esse ano completou 5 anos de atividade. No último ano, nós acreditamos que seria muito legal um trabalho de pesquisa e publicar um livro que, ao mesmo tempo que tivesse muito conteúdo para inspirar as pessoas que estão à frente de institutos, ou que desejam estar à frente de institutos, e, ao mesmo tempo, que fosse uma leitura leve, uma leitura divertida nesse momento que nós estamos passando. O Cris, o Bagé, eu, somos os co-administradores do ICI. Nós convidamos o jornalista Sérgio Xavier, que é o principal jornalista esportivo do Brasil, e ele, após um trabalho de pesquisa que demorou 1 ano, coautorou também esse livro que está aqui comigo e que nós lançamos nesse momento, Os Incansáveis. É um livro que conta a história destes 5 anos, não só da parte competitiva, não só da parte de liderança, representada pelo Cris, por exemplo, que é coordenador da Confederação Brasileira de Judô, mas também de uma forma não explícita e não maçante, apresenta os 5 pilares que pautam o treino do ICI, que é a mente de campeão, ser evolutivo, ninguém põe a mão no meu kimono, longevidade saudável e nós por nós. Assim como a história do ICI, o fundamento de cada um desses pilares está disponível para aqueles que acessarem os livros. É uma obra que eu falo para vocês, é um conteúdo leve, não tem a proposta de um manual, como foi o Uruashi, um conteúdo mais pesado, mas é uma obra mega empolgante. Eu aposto aqui, ponho na reta, que não existe nenhum outro livro sobre artes marciais e acho difícil um outro livro sobre esportes no Brasil, que cada um de vocês vai ler tão rápido e vai se divertir tanto. Então, convido todos a enviar um e-mail para contato
@icijudô.com.br, ou para falar com o Cris no particular e adquirir o seu livro Os Incansáveis. Ô, Rodrigo, você acha esse livro aí, né, com as histórias emocionantes que constam nele aí, você acha que pode servir de exemplo, assim, para as pessoas se inspirarem nele? Alguma história dessa daí pode servir de inspiração para as pessoas? Não, sem dúvida, né? Cada indivíduo e cada instituto tem uma trajetória particular. O que nós quisemos fazer com esta obra foi apresentar para um público maior do que aqueles que frequentam o ICI, como se organiza o instituto, quais são as dificuldades que você passa, como você constrói um projeto social dentro do instituto, como você conquista centenas, hoje nós temos 250 crianças carentes, e assim amplia o impacto social do seu trabalho para a população vulnerável. Então, a partir da nossa trajetória, ela pode servir como não só como inspiração, mas também fornecer algumas dicas úteis para aqueles que estão à frente ou que pretendem estar à frente ou colaborar de alguma forma para alguma ONG ou para um instituto. Eu não substituo uma visita ao ICI, os treinos estão abertos todos os dias, na Pompeia, às 20 horas, na Rua Barão do Bananal 475, muitos que estão aqui já estiveram lá, mas é um complemento, é um reforço. Neste momento de isolamento social, uma leitura leve, empolgante, instrutiva como essa, eu acho que é obrigatório. E faço uma consideração, Cris. A gente tem, como judoca, obrigação de ter uma biblioteca individual e na academia. Nós somos um país que hoje tem 14 milhões de desempregados, uma população majoritariamente semi-alfabetizada. Então, a gente fala tanto que o judô tem essa responsabilidade de formar cidadãos no tatame, principalmente. Mas por que não cada um ter uma biblioteca individual que sirva para a sua família? Por que não cada academia ter uma biblioteca que sirva para todos? E, neste sentido, os Incansáveis prestam uma contribuição. Adquira o seu exemplar, divirta-se com ele, aprenda com ele e faça com que os seus alunos, os membros dos seus institutos, aprendam e se divirtam também. Os Incansáveis. Boa, Rodrigo, é isso aí. Quem quiser adquirir o livro, entre em contato lá, contato@icijudô.com.br. O livro custa R$50 e está disponível aí lá no Instituto, nós entregamos, tá bom? Obrigado, Rodrigo, pela presença gloriosa. Nos encontramos aí no Encontro Nacional de Kodanshas, né? O Rodrigo vai ser o palestrante lá, falar sobre qualidade total aplicada ao judô, e é uma honra aí ter a sua presença aqui. Muito obrigado. Da minha parte, eu agradeço a todos os organizadores, especialmente ao Christian, que é um incansável na melhor acepção da palavra. Não só lidera o ICI, como também é coordenador da Confederação Brasileira de Judô na modalidade de veteranos, e agora está contribuindo para a realização deste programa. Este nível de iniciativa, este nível de comprometimento, tenho certeza que faz a diferença em cada um dos ambientes que ele faz parte. Um grande abraço a todos, camarada, foi uma honra absurda estar aqui hoje neste programa. Um forte abraço. Valeu. Valeu, Sensei Mota. É isso aí, galera. Livro Os Incansáveis. Sensei Mota já colocou aí aonde achar e vai ser um prazer aí a gente poder adquirir essa leitura aí, esses conhecimentos que a turma passa nesse livro. Moçada, é o seguinte, por falar em livro, na semana passada, antes da nossa singela homenagem à Sensei Masao Shinohara, a gente estava conversando com a professora Edna Cristina Franco e a gente estava falando exatamente sobre o livro, né? Sobre como adquirir o livro dela. E, de antemão, eu não sei se o Maia tem aí, Maia. Você tem o vídeo dela? Ok. Não, está falando aqui que não. Mas a gente recebeu um exemplar e a gente vai sorteá-lo, ok, moçada? No Instagram do Judô Master Bra Oficial. Instagram, Judô Master Bra
Oficial. Moçada, entra lá. Como? Tá no chat aí, moçada. Olha só, já colocaram aí no chat também. Falando exatamente sobre esse sorteio, tá, moçada? E vamos ver se a gente arruma um tempinho aqui para colocar as considerações finais da professora Edna. Galera, é o seguinte, o chat tá bombando. Muita gente massa, muita gente importante, muita gente interessante dando aqui seus pitacos, mas tem uma coisa, galera. Não pode deixar, por favor, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, que é importantíssimo. A gente está com uma meta aí, moçada, de fechar esse ano com 1000 inscritos no canal. Se a gente conseguir isso aí, vai ser muito legal para a gente e para a gente poder produzir mais coisas que possam estar falando sobre judô. Então, a gente conta com a participação de vocês, com o compartilhamento de vocês. E agora, aqui, a turma que está assistindo, não esqueça de deixar o seu like. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco, já a gente volta com mais Troca de Pegadas. Vamos, galera, é isso aí. Vou dar uma passadinha no chat aqui com muita gente interessante. Temos aqui Graça Maria Marques, Susan Gleice, Daniel Lima, Ulisses Júnior, Maria Raquel Guimarães, Andressa Tomás, Daniel Lima, Ana Alvim, Sensei Chuno. A gente está cercado dos caras da arbitragem nacional, moçada. Sensei Chuno, Peleteiro, Staciarini. Meu Deus do céu, é a polêmica que daqui a pouco a gente vai falar sobre a luta do ano. Daqui a pouco a gente fala, moçada. Vamos lá, vou chamar agora Sandro Almada. Fala, Sandrinho. Vamos falar sobre o treinamento em Pindamonhangaba para o Master de 2021. É com você, Sandrinho. Pois é, Fossati. Boa noite aos colegas, todos aí que estão nos assistindo. Uma honra estar aqui de novo, né? Hoje a gente vai falar, né, da seleção brasileira que volta a treinar lá em Pindamonhangaba, né? Já de olho no Master de Doha, logo agora em janeiro, né? Então, a gente vai trazer aqui alguns tópicos, entre vários que estão sendo discutidos e abordados lá durante essa intertemporada, né? O primeiro ponto é a preparação em si dos atletas para esse World Master em 2021. Esse é, em hierarquia de pontuação, é o segundo, né? Estarão sendo disputados aí 1.800 pontos, que vão contar pontos aí para Tóquio, né? Também está acontecendo, Fossati, juntamente lá com os treinamentos, a integração entre as categorias de base, equipe principal e a nova equipe de transição criada para oportunizar ainda mais a chegada de novos atletas à equipe principal. Ao todo, são cerca de 60 atletas lá treinando. E essa intertemporada vai, né, começou no dia 7 e vai até o dia 17 agora de dezembro. Entre outros eventos, teve uma dinâmica de arbitragem com convidados especiais, Everardo Garcia, do México, e sensei Edson Minakawa, né, a referência mundial em arbitragem, e foi a primeira vez que a CBJ traz um árbitro estrangeiro para o treino da seleção.
O seminário, né, foi bastante interativo, os atletas respondendo por enquete, o que avaliaram as situações, bem dinâmico essa apresentação lá, né, das lutas que foram escolhidas pelos técnicos da seleção. Então, foi uma grande oportunidade de colocar os atletas, né, em harmonia, em aprendizado aí com a arbitragem. Né? Também, o Fossati, teve uma grande palestra, né, da grande Soraya André, né, que fez uma palestra para a equipe feminina em homenagem aos 40 anos das pioneiras do judô. Né? Houveram outras palestras também com outras temáticas, né? E mesmo de citar, né, um fato importante hoje à tarde, né, e nós vamos falar mais, abordar mais aí na nossa apresentação, muitos já comentaram aí, que foi realizada, né, à tarde a homenagem aos medalhistas olímpicos, os novos Kodanchas, Sara Menezes e Leandro Guilherme, que vai estar fazendo parte com a gente daqui a pouco aí, né? A Sara já foi justificada a ausência, vai falar um pouco mais. Além desses dois, também foram, né, conquistaram essa honraria, né? Carlos Honorato, Flávio Canto, Thiago Camilo e Marimbondo, né? Foi uma cerimônia bem simples, tá? Aconteceu lá no hotel mesmo e foi restrita apenas aos homenageados e ao presidente da CBJ, o Sensei Silva Cássio, respeitando aí os protocolos de segurança. A CBJ transmitiu isso aí pelo canal do Instagram, né? Lá no Story, lá está transmitido ao vivo. Né? Então, foi um grande evento. Parabéns aí aos novos Kodanchas, parabéns à CBJ pelo grande evento que vem fazendo, essa integração, esse treinamento, essa preparação para o World Master, e parabéns aí ao novo Kodansha que está aí com a gente, Leandro Guilherme, que daqui a pouco vai dar uma palhinha para a gente aí. É isso aí, Fossati, era o que tinha para a gente falar de notícias da CBJ aí. É isso aí, Sandrinho. Na verdade, deu uma coceira danada para treinar, viu? Ver essa turminha treinando lá, essa união da turma que vai participar do Master, mas também a divisão, as categorias de base da seleção tá lá. Foi realmente muito importante, justamente para quebrar isso aí e entrar em 2021 com muita vontade, com muito treinamento e, se Deus quiser, com bastantes eventos. É isso aí, vamos chamar agora meu querido amigo Leocádio, Alexandre Leocádio, vai falar da polêmica luta do ano. Vou deixar com você e sei que tem convidados ilustres aí, né, Léo? É com você, meu querido. E aí, Fossati, boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos aí do canal. Então, hoje a gente vai comentar aí sobre essa polêmica aí que gerou aí nos grupos, nas redes sociais, na seletiva do 66 entre o Abi, né, e o Maruyama na categoria 66. Então, hoje a gente trouxe como convidado especial, ilustríssimo, aqui o Sensei Jefferson Vieira, Figiar e Sensei Chuno Mesquita, também árbitro Figiar, para a gente conversar e tirar algumas dúvidas a respeito dessa luta, né? Que foi muito interessante. Né? Foi a última categoria do ano, a última categoria da seleção japonesa, né? A confirmar o atleta para a Olimpíada. Sensei Jefferson, boa noite. Sensei Chuno, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os amigos. Então, a gente tem uns 3 pontos cruciais dessa luta e a gente queria esclarecer melhor essa dúvida. Né? O primeiro ponto foi por volta já no Golden Score, né? 15 minutos e 34 segundos mais ou menos, o atleta de azul, o Abi, dá para ver aí na imagem, ele tentou projetar o Maruyama tentou projetar o atleta de azul. E nessa ação, ele acabou pegando nas pernas do atleta branco. Né? Então, aí surgiu essa dúvida, se foi válida essa projeção e se existisse, esse Shido deveria existir. Vamos lá. Boa noite, amigos. Vamos analisar o que diz a regra. A regra diz para você uma queda ser válida, ela tem que ser simultânea e você não pode tirar o atleta de Neuasa. Tá? Vamos analisar a posição
que o Urayama estava e que o AB. Veja bem, ele está com os... Volta um pouquinho, dá para voltar um pouco? Ele está com os 2 cotovelos no chão. Presta bem, ó. Aí. Não foi simultâneo, aí. A partir daí já é considerado como se fosse Neoasa. Tá? Ele arrancou do chão e fez a projeção. Então, se é considerado Neoasa, aquela pegada na perna, ela é válida. Tá? E não merece uma avaliação, porque ele foi retirado de Neoasa. Tá? Então, o motivo de não ter sido avaliado e nem ter a penalidade, porque ele estando em Neoasa, ele pode ter o Kumikata na perna. Então, esse é o ponto. Veja bem, olha lá. Antes, quando começa, se a gente puder parar, aí, ó, vai, continua agora mais um pouquinho, ó, ele tira do chão. O atleta, ele não tem, o azul não tem a iniciativa de se levantar. O branco é que tira ele do chão. E se está tirando ele de Neoasa, não é mais válido a pontuação e, consecutivamente, não há a penalidade, porque o atleta de azul está em Neoasa. Está bem claro esse ponto? Sim, senhor. Chuno. Não, exatamente como o Jefferson falou, não existe intenção nenhuma. Inclusive, uma das coisas importantes que o Sandro falou, que houve essa palestra lá com Sensei Minakawa e Sensei Everardo do México. Sensei Everardo do México está direto com o Jefferson no circuito mundial. E eles falaram isso hoje lá. Quer dizer, nós já tivemos alguns atletas que perderam até medalha olímpica porque estavam em Neoasa e se levantaram voluntariamente. Quando o atleta se levanta voluntariamente, ele dá chance para que o Tori derrube. Nós perdemos uma medalha olímpica já e uma medalha no Mundial. Não vamos citar nome, mas já perdemos por essa falta de conhecimento de regra. Então, está sendo muito importante esse evento que está tendo agora com o Sensei Minakawa e o Everardo, lá em Pinda, é justamente para deixar os nossos atletas mais conscientes da luta. Então, e o Jefferson está muito atualizado nisso. Eu prefiro até ouvir o Jefferson também, entendeu? Que o Jefferson e o Sensei André Mariano hoje são as 2 autoridades brasileiras no circuito mundial. Ok? Obrigado, Chuno. E a gente vê ali muito claro, como o Sensei Chuno falou, a iniciativa. São 2 atletas ali, campeões mundiais, experientes, conhecem muito a regra de arbitragem. Você vê que o atleta azul estava bem confortável, por isso até o pegou na perna, sabia que estava em Neoasa. Tá? Então, ali está muito claro, é isso aí, que realmente a luta poderia prosseguir, mas prosseguiu em Neoasa, sem merecer a penalidade nem uma pontuação. Poderia até dizer que ele deu uma relaxada, ele sabia que não tinha mais risco ali, né, Sensei? Exatamente isso, pela experiência do atleta. Sim. Como o Sensei Chuno falou, é importante os atletas estarem alinhados com as regras para melhorar a estratégia de luta, né? E assim não perder por um vacilo ou alguma coisa parecida. Sim, esse trabalho que a Confederação Brasileira está fazendo, de estar sempre integrando os atletas com a arbitragem, é muito importante. Eu estive conversando com alguns atletas no México e sempre que eu tenho a oportunidade, eu sempre dou alguns toques para eles de coisas, o que está passando na cabeça do árbitro naquele momento, o que ele pode fazer. Acho que isso é muito importante, essa troca da arbitragem com os atletas, com os técnicos. Sim. Não, e sem falar, Leonardo, o Leocádio, quando o atleta tem um pleno conhecimento da arbitragem, das regras de arbitragem, ele traça uma estratégia de luta. Né? Isso é importante. Sim. Sensei, vamos continuando. Então, outro ponto que gerou também polêmica foi por volta dos 16 minutos do Golden Score também, 16:04, onde o Abi pega na parte de baixo abaixo da linha da faixa, segurando, bem visível. E também tirando essa situação, se foi Shido ou não. Sim, vamos lá. Nós estamos vendo ali uma arbitragem nacional japonesa, apesar da árbitra, a Mano Akiko,
ela é a árbitra aqui do Japão, que está no circuito internacional com a gente, bastante experiente, tá? Nós vimos aí que tivemos um combate muito duro e de um golden score extenso de 20 minutos, tá? E isso até acredito que tenha acontecido, não, isso é a minha opinião que eu estou dando aqui, tá? Porque na Federação Internacional dificilmente você vai ver um golden score tão extenso dessa forma, tá? Eu acredito que por esse motivo eles resolveram deixar os atletas lutarem para os atletas decidirem a luta. Essa situação aí foi quando eu assisti a luta, e quando eu vi essa situação, isso ficou muito claro na minha mente, porque a gente vê que essa situação é uma situação de Shido, sim, tá? É uma pegada abaixo da linha da cintura. Talvez a visão da árbitra de tatame não tenha conseguido alcançar, mas os árbitros de mesa com certeza viram que foi muito claro isso. E no meu entendimento, isso é meu entendimento, tá? Não foi aplicado o Shido naquele momento, porque ia decidir a luta, uma vaga olímpica com um Shido. Eles resolveram deixar a luta acontecer para que os atletas decidissem a luta. Veja bem, não estou falando que é isso que aconteceu. O meu entendimento, por ser uma seletiva nacional, os árbitros todos japoneses, a comissão japonesa, querer tirar dali o atleta com a qualidade técnica, não Shido. Isso é o meu entendimento, porque a penalidade ali existiu. Tá? A penalidade ela existiu, e foi muito visível. Então, o meu ver, o meu pensamento, acredito que tenha sido isso, deixado para os atletas decidir, porque naquele momento ali decidiria a luta. Eu tenho esse entendimento bem claro também, como o Jefferson falou. E uma coisa interessante, Leocádio, é que nós devemos observar que a equipe japonesa, no seu contexto de coordenação técnica, ela levou essa seletiva, apesar de ser uma equipe de arbitragem bem caseira, totalmente japonesa, mas uma coisa que ninguém levantou a questão. Foi uma competição dentro do Japão, no Instituto Kodokan, com uma equipe japonesa de arbitragem, e eles usaram o kimono azul. Olha, provavelmente foi a primeira competição totalmente, genuinamente japonesa com atleta de kimono azul. Ninguém levantou essa questão. Foi uma coisa muito interessante. Eu estou até fugindo um pouquinho da arbitragem, mas é que o pessoal ficou muito focado na questão da arbitragem. Mas é um questionamento que deve se fazer, né? Foi uma competição internacional, definindo um atleta para a Olimpíada. E eles resolveram obedecer à regra totalmente da FIGE, com kimono branco e kimono azul. E ninguém, olha, eu não vi ninguém nas redes sociais fazer essa questão, esse questionamento. Por que os japoneses eles lutaram de kimono azul? Eu não sei, o Christian aí tem uma experiência boa internacional também, Christian, se tem alguma coisa a falar sobre isso. Mas é uma questão muito interessante. Tá? E eu concordo plenamente com o que o Jefferson falou a respeito da pegada abaixo da cintura. Até, inclusive, o professor Minakawa tem esse entendimento também. Em algumas lutas aqui no Brasil, lutas decisivas, ele fala, deixa os atletas decidirem. É claro que tem situações que não tem como deixar o atleta decidir. Um falso ataque muito claro, uma saída de área muito clara, né? Isso tem que ser punido. Mas determinadas punições que gerariam polêmica, isso, numa luta como essa, é bem possível que aconteceu, como o Jefferson falou. O Sensei Shuro, eu vou acrescentar aí o que o senhor falou, essa peculiaridade à parte aí, foi em homenagem também a um programa que está acontecendo no Brasil, chamado Golden Score. O canal aí foi em homenagem ao canal e ao judô. Com certeza. Eles fizeram isso tudo, 20 minutos de Golden Score e tudo mais. Ô, Léo, continua aí, é com você. Vamos lá.
Sensei, essa observação foi interessante mesmo do judogi azul, né? Quase ninguém viu. Ficou tão focado nas regras da luta que acabou ninguém passando desapercebido. Parabéns para o senhor, que só o senhor conseguiu observar e levantar essa situação. As pessoas... Olha, eu sou muito crítico, Leocádio, eu sou muito crítico, o Jefferson sabe disso. Agora, tem coisas que a gente tem que ter uma visão meio que diferenciada, né? Nós depois, o Leandro vai falar coisas muito interessantes sobre a promoção deles, né? E que o pessoal, alguns críticos fizeram, que também as pessoas têm uma visão muito distorcida das coisas, né? Então, essa questão da arbitragem foi bem interessante. E é uma questão a ser levada, né? A ser levantada. Nesse caso, eu acho que é aquilo que o Cecim Minakawa fala bastante para a gente quando está arbitrando, que é o bom senso, né? Exatamente. Continuando, Sensei, falando já, mencionando o Cecim Minakawa, já na última decisão, né, por volta de 19h56 do Golden Score, foi feita aquela projeção, né, onde o Maruyama tenta reverter, né, e acaba levando essa pontuação. Sensei Minakawa falava muito dessa observação de mudança de direção. Não sei se cabe a isso, Sensei Jefferson, Sensei Shun. O que vocês acham? Valeu esse ponto? Houve essa mudança de direção? Vamos lá. Um ponto bastante interessante. Nós já estávamos aí, como eu falei, anterior, deles querer deixar o atleta decidir, e eles viram que já estava chegando a 20 minutos. Eu tenho certeza como a árbitra de tatame estava, e a comissão de arbitragem também estava, tão tenso quanto os atletas ali que estavam decidindo a vaga. Não tem diferença, tá? A tensão é a mesma. O árbitro que fala que vai estar ainda mais numa luta importante dessa, que sai tiro de letra, é mentira. A mesma atenção que o atleta tem, o árbitro que está ali tem também. E imagine só, uma luta decisiva dessa, a árbitra ali no centro, toda a comissão, principalmente ela, 20 minutos de Golden Score, 24 minutos de luta. Uma coisa, né? E acontece uma projeção dessa e ela tem segundos para decidir. E como uma luta praticamente não houve uma projeção clara, ela deu o azar e pediu o vídeo para confirmar. Vamos lá. Minha opinião, eu não avaliaria. Por que eu não avaliaria? Pode falar, vamos ver. O AB entra de Outigari a primeira vez, volta um pouquinho, ó. Ele entra, defende, ele entra de novo e não movimenta nem um pouco a perna do Murayama, não há abalo. E veja bem, olha só. E o Murayama já está contragolpeando, tá? Com a perna direita dele. Já está contragolpeando. E mesmo com tudo isso, se tivesse entrado o Outigari, o Murayama não cai de Wazari. Ele cai girando, de ombros girando. Não houve a projeção, minha opinião. Não houve a projeção do Wazari. E, ao meu ver, foi um Kaesh Waza, tá? O AB não tem nem Kumikata mais. Ele não tem nenhum dos dois Kumikatas. Olha, vamos ver aí, ó. Olha como começa o ataque, olha o AB. Ele não tem nem mais Kumikata. Houve a reversão do golpe. E ele não demonstra controle da situação, né? Não tem controle. Se não tem o Kumikata, ele não tem controle. E o Outigari dele, pode ver quando na última entrada do Outigari, o Murayama já está fazendo o Kaesh Waza e não houve deslocamento da perna do Outigari, nada. Ele trouxe, puxou, na verdade, né? Exatamente. A árbitra central, ela avaliou. Hoje você tem um tempo maior para avaliar, não precisa ser imediatamente. Mas imagine a tensão japonesa que resolveu. Meu ver, a minha opinião geral, pela regra, não merecia avaliação, deveria ter deixado continuar mais 10 minutos até um atleta decidir. Tá? Eu achei legal eles não punirem lá nos
15 minutos e pouco, aquele estudou de pegar embaixo da perna para deixar o atleta decidir, porque eu falei, pô, legal, vão deixar os atletas decidirem, isso é muito bom para o judô. Mas aí talvez pecaram um pouquinho, isso é a minha opinião, tá? Ali ter definido nessa projeção, que, ao meu ver, não mereceu avaliação por esses pontos que eu marquei aqui. Não houve desequilíbrio, não houve controle, não houve, e houve realmente o Kaeshi Asa do Murayama. E ele não caiu também. Você vê ali que ele ombro e girou. Tá? Então, ficou muito polêmico. Isso aí hoje, no mundo todo se comenta isso. Nós temos grupos aí dos árbitros do ranqueamento. Ali até não se pronunciaram muito, até porque a árbitra envolvida estava nesse grupo. Aí o pessoal resolveram não comentar muito ali, mas no particular houve muitos comentários, entendeu? Mas só quem está ali com 20 minutos de Golden Score sabe o que acontece. Eu gostaria até de ouvir um pouco a palavra do atleta, do Leandro Guilherme, falar um pouquinho disso aí. Estava aqui escutando os senhores, viu? Minha câmera estava apagada aqui, mas eu não estava dormindo. Não, a palavra do atleta também. Então, assim, eu vejo muito pela questão da sensação assim, que você tem quando você faz uma técnica, né? E o movimento, na verdade, eu concordo inteiramente com o que o Jefferson falou. O movimento ali, na verdade, para ser levado para o chão, foi um movimento do Maruyama. O Maruyama ele fez um Kaeshi Asa. Embora a iniciativa inicial tenha sido do Abi, o Maruyama estava numa posição um pouco mais defensiva, meio que encurralado ali no canto da área, só que num determinado momento que o Abi estava com a perna no meio da perna do Maruyama, o Maruyama muda totalmente de direção e traz para o chão. Então, assim, muita gente discutiu que o Maruyama bateu com as costas no chão ou não bateu, enfim. Mesmo se tivesse batido, é natural de você fazer uma técnica de Sutemi Waza, bater as costas no chão, né? Fazer um Taniotoshi, enfim, alguma coisa do tipo. Então, e aí tem uma coisa que para mim é muito clara, que tem uma foto da Federação Japonesa que fica muito óbvio ali. O Abi não tem nem, o Maruyama não tem nem o contato no tatame, e o Abi já está com as duas mãos soltas. O Abi já está realmente sobrevivendo ali para não cair. Se a gente fizer um exercício aqui, imaginar que o Abi não tivesse conseguido cair de frente, muito provavelmente o ponto teria sido do Maruyama. Então, quando a gente pensa em toda essa dinâmica, e eu imaginando, eu lutando ali, enfim, o Abi não entrou uma técnica, aquilo não é uma técnica, não tem como a gente nem ter uma nomenclatura daquela técnica, porque não foi. Ele estava realmente encurtando o espaço, tentando entrar ali no Maruyama, né, encurtar a distância, realmente entrar por baixo, e aí o Maruyama, meio que do nada, assim, repentinamente tentou inverter, mudar um pouco a direção. Isso é uma coisa que é muito comum dos atletas de Tenri hoje em dia. O Shohei Ono é um atleta de Tenri também, e que às vezes ele surpreende fazendo essas técnicas de Sutemi Waza, Yoku Sutemi Waza, que não tem uma definição muito clara qual é a técnica, ele só meio que se joga no chão e traz o adversário junto. Ele já jogou o Ebinuma, assim, inclusive, né? Que é uma coisa que meio que surpreende. Então, a minha opinião ela vai muito de encontro com a opinião do Jefferson, de que realmente não foi ponto. Achei muito cruel, porque a gente está falando de um atleta campeão mundial e que é um atleta que estava em ascensão, enquanto que o Abi já estava um pouco em declínio, né? O critério que a Federação Japonesa acabou definindo foi esse. E aí, quando você pensa em toda a história do atleta ser definida por um lance que, na minha opinião, também não foi válido. Para quem lutou Golden Score, sabe que lutar 24 minutos lutar durante 24 minutos ali, 20 minutos só de Golden Score, é também tão cruel quanto perder ali, porque é uma coisa que os campeões mundiais japoneses que estavam decidindo a sua vaga olímpica naquele combate. O significado da luta, o contexto, ele é muito grande, mas a luta em si é uma luta até cansativa de ver às vezes, né? Porque não tem uma técnica. Na verdade, nenhum dos dois atletas consegue espaço para entrar uma técnica ali. Eles não então uma coisa mais estratégica.
É um jogo, assim, quando você pega o jogo dos dois, assim, é um jogo que um anula o jogo do outro. É um negócio que fica muito ruim de conseguir espaço, assim, sabe? A postura do Maruyama é de um jeito que o Abe não consegue entrar, porque os golpes do Abe são de teu azar e todos em pé, então não tem ângulo. Os golpes do Maruyama, ele, de certa forma, ele precisa também de um certo espaço ali para entrar, e ele não consegue esse espaço no Abe, que tem um biotipo compacto, né, baixo. Então fica uma luta. São dois atletas que fisicamente são muito fortes, e tem uma baita uma qualidade de ter o time, de entender como é que é a dinâmica de um do outro. Então é uma luta que não sai nada. São essas confusões, um Shido estranho para cá, vou chamar de uma enroscação ali para cá, é o que acaba acontecendo e definindo a luta, não tem jeito. E acho que, assim, se esse lance tivesse acontecido no tempo normal, não no Golden Score, eu arriscaria dizer que a árbitra não teria dado essa pontuação, teria deixado rolar, entendeu? Eu acho que o fato de ter 20 minutos já de Golden Score, acredito eu que já entra no estágio da luta ali, que qualquer coisa meio que duvidosa é dada. Isso eu tô chutando, assim, sabe? Muito pela minha experiência, assim, pelo que eu vejo. Eu acho que o árbitro fica muito sugado também, a atenção é para tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jefferson, tem uma experiência muito boa, está no circuito, já o segundo circuito olímpico do Jefferson. Numa situação dessa, Jefferson, você avaliaria ou daria matê e pediria auxílio à mesa? Foi o que eu falei. Eu não avaliaria. Eu não avaliaria, porque a visão dela ali foi muito boa. O Leandro foi muito feliz no que ele colocou agora. 20 minutos de Golden Score, 24, ela ali aconteceu, ela avaliou. Ela simplesmente avaliou e ela viu que não tinha talvez avaliado bem, que você vê que foi muito rápido. Ela pediu logo o vídeo replay. Se ela não avaliasse, provavelmente a mesa também não ia avaliar. Não, iria correr, com certeza. Ela induziu ao erro. Exatamente. Mas aí é aquilo que a gente está falando. São 20 minutos de Golden Score e aconteceu uma projeção. Entendeu? Prejudica, lógico, o Leandro falou, é uma vida do atleta, uma vida. Não é uma luta. Ele não perdeu uma luta. É a vida dele ali. Mas, como falou, é o critério que a Federação Japonesa tomou para decidir quem era o atleta. E foi o que aconteceu. Finalizar nesse lance, o Leocádio falou que o Edson Sensei Minakawa às vezes fala em domínio corporal de mudança de direção, né? Ele, de fato, eu já ouvi o professor Minakawa falar isso, que o técnico fala, mas Sensei, ele perdeu o domínio da pegada, e eu já vi o Sensei Minakawa falando, não, ele perdeu o domínio da pegada, mas manteve o domínio corporal quando existe a mudança de direção. Eu acredito que nessa situação do Abe com o Murayama, se o Murayama cair de costas, essa interpretação do controle corporal poderia até ser um argumento, vamos dizer assim, já que houve alguma mudança de direção. Mas ali, em câmera lenta, você percebe que ele não cai de costas. Ele cai com um bico de ombro sem domínio de pegada. Né? Confere aí, Jefferson. Sim, ele sim, cai ele está vendo agora no chat aqui. Um bico do ombro sem domínio de pegada. Colocou aqui no chat. Se não fosse o terceiro Shido, optaram pela projeção. Veja bem, foi o que eu falei também lá no início. Não deu aquele Shido, o Shido aos 15 minutos e pouco que definiria a luta, ao meu ver, é porque queriam deixar os atletas decidirem a luta. Eu concordo. Tá? E aí, acabaram a arbitragem decidindo a luta. O meu ver foi esse. Eles poderiam, o que eu falei, poderia ter deixou 20 minutos, deixamos mais 5, mais 10, até acontecer alguma coisa, então. Eu achei que houve, talvez, uma falha, não sei o que aconteceu, que resolveram decidir nessa situação de muita dúvida.
Tá? De repente, quem decidiu foi a comissão técnica, né? A comissão que decidiu isso. Tá? A comissão é que decidiu. A comissão técnica. Com certeza foi. O árbitro hoje, até para todos terem entendimento, o árbitro de tatame e o árbitro de mesa não fica mais com vídeo replay. Hoje, quem fica com vídeo replay são os supervisores. O árbitro de mesa, se ver alguma coisa acontecer, o árbitro deu um shidou, um azar que não foi, eles não falam mais diretamente com o árbitro de tatame, fala para o supervisor que vai olhar o vídeo e vai passar direto para o árbitro de tatame. Tá? Então, com certeza foi isso que aconteceu lá. Ela pediu o vídeo e a comissão do Japão deve ter analisado o vídeo e tomou a decisão. Tenho quase certeza que foi o ocorrido foi esse. E, ao meu ver, acho que foi uma decisão, não foi muito boa para a equipe deles e para decidir a vaga. Sensei, então acho que, em termos de avaliação, acho que o Brasil está bem alinhado com o senhor. Acho que a maioria das pessoas tem esse mesmo entendimento que o senhor. De qualquer forma, o Japão está bem representado. Sim, sim. Né? Eles têm, na verdade, eles têm um bom atleta, um ótimo atleta que tem todas as chances de trazer um ouro para o país. Qualquer um que fosse, estava bem representado. Né? Boa sorte a eles. Sensei Jefferson, queria agradecer a sua colaboração, o seu tempo, né? Sensei Chuno, Sensei Leandro Guilheiro também, né? Pela essa explanação aqui nesse momento aqui dessa luta, e para os nossos amigos do canal também que estão vibrando ali com a sua explanação. Muito obrigado. William Lima e Daniel Carginin, com grande chance de ganhar do AB também. Eu boto fé e tenho certeza que os nossos vão bater de frente também com os deles. Não, ali, a chance é para todos ali. Eu acho que é mais cabeça. Quem quer mais? A gente vê, isso se comprova. Pessoal, vamos para o intervalo agora. Dentro de 30 segundinhos aí voltamos com a continuidade do nosso programa. Eu o quê? Você está ao vivo.
Voltamos aí, pessoal, com mais um bloco final do nosso programa. Vamos falar aqui rapidamente, né, da agenda do Encontro Nacional de Codanchas, que vai ser realizado nesse final de semana, a partir de sexta-feira, realizado aí pela CBJ, né? Ele é um evento tradicional que é feito presencial, os codanchas eles se encontram, né? Mas como nós estamos em meio à pandemia, esse ano vai ser feito de forma virtual, mas que não vai deixar a desejar nada para ninguém, né? Vou dar uma lida aqui rapidamente na agenda, para que todos já fiquem inteirados do que vai acontecer. Lembrando que é um evento para os codanchas se inscreverem, mas que todos podem assistir através do canal do YouTube da CBJ. Muito aprendizado, muita gente boa, né, falando, e acredito que é imperdível. Então, começando, né, na sexta-feira, dia 18, nós vamos ter uma palestra aqui com o Sensei Irisomar Fernandes, do Espírito Santo, falando do histórico, né, da criação do grupo e o encontro de codanchas, e uma palestra do Sensei Oswaldo Simões, do que é ser codancha, né, o que é ser codancha. No sábado, iniciando às 9 da manhã, Sensei Neide Lukamekin vai falar sobre os caminhos do judô. Em seguida, Sensei Alexandre Velli vai falar sobre da tradição à evolução, né? Vamos passar lá do Japão antigo até como é hoje, né? O judô. Em seguida, né, nosso amigo que participou do programa hoje aqui, falando de qualidade total aplicada ao judô, Rodrigo Guimarães Mota. E para finalizar o dia, a apresentação do Kuchiki no Kata, Sensei Ryoshi Uchida, kata super tradicional no Japão, né, que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. E entre as palestras, vamos ter alguns depoimentos importantes. No domingo, Sensei Dr. Márcio de Oliveira, né, presidente da Federação do Espírito Santo, falando da retomada pós-pandemia. Dr. Ítalo Emanuel Rachid, especialista em longevidade saudável, vai estar fazendo palestras sobre esse tema, né, longevidade saudável. E para finalizar o dia, uma mesa redonda com os incríveis, né, Solange Pessoa, Sensei Tadao Nagai, de Pernambuco, Solange Pessoa de São Paulo, Sensei Josmar Gonçalves Amaral, sétimo Dan, presidente da Federação de Goiás. E ao final, homenagens aos codanchas. Será um evento imperdível, fantástico e que vai acontecer para fechamento do ano aí, liderado pelo nosso presidente Silvio Acácio, nesse final de semana. E para já começar a falar desse evento, né, e de como é essa emoção de ser codancha, hoje nós trouxemos aqui Sensei Codancha, mais novo codancha, Leandro Guileiro, um dos mais novos codanchas do Brasil, tanto em temporalidade, né, quanto em idade. Não sei se é o mais novo, entre ele, acho que a Sara é mais nova, né? Mas para conversar com o Sensei Leandro Guileiro, vou chamar aqui Helena Romanelli, contemporânea, né, de seleção, e que vai entrevistá-lo. Seja bem-vindo, Sensei Helena, Sensei Leandro, fiquem à vontade aí para esse bate-papo. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, hoje nós estamos aqui com o Sensei Leandrinho, né? Veio aqui hoje, recebeu hoje a coral, né? A codancha dele, e a gente vai bater um papo com ele, né? Cadê o Leandrinho? Ele vai vir aqui. A gente gostaria de saber, Leandrinho, um pouquinho mais da sua história antes da gente entrar no assunto de como foi lá hoje, tá? Conta um pouquinho pra gente de como você conheceu o judô e de que forma, e quando você descobriu que ele mudaria a sua vida. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, primeiro boa noite para quem eu não dei boa noite ainda, que são muitas pessoas aqui, então boa noite para quem eu não conversei ainda. Então, o judô começou muito por acaso na minha vida. Eu começaram a ter aulas de judô para os meninos no colégio onde eu estudava e balé para as meninas. Então, as meninas não tinham nem opção de lutar judô e os meninos não tinham opção de fazer balé quem quisesse. Se fosse isso, hoje a gente estava morto, né? Porque a base da seleção, dos resultados que a gente tem há alguns anos é do feminino.
imagina só o que seria de nós, né? E aí, na época, isso foi em 89, meses antes, o Aurélio Miguel tinha sido campeão olímpico. Então, isso impulsionou muito a minha geração, né? Impulsionou a mim, impulsionou o Thiago, o Flávio, o Luciano, o João. Todo mundo acabou sendo impulsionado e começou a lutar judô por conta do Aurélio, por causa do resultado dele. E começou essa febre de ter aulas de judô nos colégios também. Só que eu tinha 5 anos na época, e aí eu comecei por algum motivo eu tinha uma espécie de chamado interior que me impelia a fazer aquilo, a treinar da melhor forma possível. E aí esse meu colégio ele fazia parte de outros 4 colégios, aliás, outros 3 colégios. E aí eu já me destacava um pouco, o meu professor me convidou para fazer um treino junto com... Existia um treino comum ali entre todos os colégios. E aí depois de 8 meses, quando eu fui fazer meu primeiro exame de faixa, meu exame já foi diferente dos outros garotos. Já me foram exigidos algumas folhas com termos em japonês que eu tinha que traduzir para o português, alguns golpes a mais do que os garotos da minha idade. Então acho que isso demonstrava um pouco assim do interesse um pouco anormal que eu tinha para o judô. E aí, antes de eu completar 1 ano, eu já pedi para ir para uma academia, porque numa academia eu poderia ser federado, participar de competições oficiais. E aí eu enchi um pouco o saco da minha mãe para que isso acontecesse. E aí eu acabei indo para a academia do Sensei Paulo Duarte, na época, que aí já foi uma abordagem totalmente diferente, já era uma coisa muito mais intensa, muito mais competitiva. E dali para frente a minha carreira foi acontecendo, assim. Aí minha primeira competição oficial foi em 91, campeonato regional, na Baixada Santista, que é onde eu cresci. Ganhei, e aí já fui campeão paulista também, infantil, com 8 anos. Aí as coisas foram acontecendo na categoria de base, aí eu conquistei todos os títulos possíveis em categorias de base, pan-americanos, mundiais. E aí as coisas foram meio que acontecendo mesmo, né? A gente contando assim, parece que é tudo muito rápido, né? Demora anos, mas acho que de certa forma as coisas foram um pouco naturais para mim. Você falou também que, de certa forma, você sentiu que teve um chamado, né? Nesse momento que você falou assim, que sentiu esse chamado, você conseguia imaginar, sentiu dentro de você que algum dia você seria essa referência, não só aqui no Brasil, mas a nível internacional. E hoje, assim, você é um incentivo para muitas crianças, para muitos adolescentes, para muitos pais. Você... para tudo, né? Você me motivou, né, Leandro? Eu posso falar isso, que eu tive com você do lado algumas vezes ali, meus olhos brilhavam em ver você, tanto em treino, tanto em competição, estando ali do seu lado, e me fazer acreditar mais nos meus sonhos. Você imaginava que você pudesse, que você seria essa referência? Então, Helena, quando você tem 5 anos, 6 anos, você não tem muita noção das coisas, né? Mas por outro lado, eu tinha muita noção do que eu queria. Eu sonhava com a Olimpíada já desde essa idade. E aí, quando eu fui para a academia do Sensei Paulo Duarte, tinha muito essa coisa do sonho da Olimpíada, de ir para a Olimpíada. Então, a gente tinha atletas ali que o Marcos Daudi tinha acabado de ser vice-campeão mundial júnior na época. Então, ali era como se fosse um celeiro que podia sair alguma coisa ali e de repente, eu alcançar uma vaga na Olimpíada. E aí, em 92... 3 anos depois de eu começar o judô, Rogério Sampaio foi campeão olímpico, que era um atleta de Santos, que treinou com o Sensei Paulo Duarte. Então, aquilo fez com que eu acreditasse muito que seria possível ir para a Olimpíada e ganhar uma medalha. E aí, no ano seguinte, eu comecei a treinar com o Rogério também, porque o Sensei Paulo Duarte foi para o interior, o Ivo Nascimento ficou no lugar dele, virou meu treinador. E aí, em 93, o Rogério abriu uma academia junto com o Ivo. Então, aconteceu a fusão da academia do Rogério, que era o Centro Santista de Desenvolvimento do Judô, com a antiga academia do Sensei Paulo Duarte. Então, eu via no tatame alguém que tinha acabado de ser campeão olímpico, que tinha acabado de ganhar uma medalha em campeonato mundial e que dava treino pra gente. Isso fez com que eu começasse a acreditar que era possível, não era uma utopia. E o Rogério era um cara que acreditava muito no meu potencial. Então, assim, nesse começo, você percorre muito o caminho em busca do seu sonho, da sua realização pessoal, daquilo que você deseja, e você não tem muita ideia de como isso vai influenciar as pessoas, de como isso vai fazer com que as pessoas se espelhem em você e busquem algo em você. Eu, sinceramente, eu nem tenho muito essa noção ainda hoje. Às vezes, eu vou falar alguma coisa, eu vou contar uma história, às vezes até na própria internet, eu fico perguntando assim, mas será que alguém vai se interessar por esse negócio?
mas se interessa. E aí é só eu fazer o exercício de como eu era quando eu era mais garoto, mais novo, que eu tinha uma fissura, uma coisa assim pelos atletas da seleção brasileira, pelos atletas japoneses, enfim. Então, mas quando você é novinho, você não tem a mínima ideia. Hoje eu não tenho muita ideia ainda, imagina com 5 anos. Você tá começando a viver, né? Tá sobrevivendo ali. Uma coisa também que muitas pessoas perguntam, e eu vou perguntar um pouquinho diferente dessa vez. Assim como eu fui também, fui muito infeliz às vezes até feliz, né? Que a gente aprende muito com lesões, né, Leandrinho? A gente não pode deixar de falar esse tema, que você também sofreu muito com isso, né? Mas assim, tirando as lesões, quais foram as suas maiores dificuldades para se tornar um atleta e um homem tão grande como você é? Então, a lesão é uma coisa inerente do processo e, obviamente, eu passei um pouco do limite das lesões, né? Eu tive 12 cirurgias, então existe uma média decente de número de cirurgias. Eu dei uma ultrapassada nisso. E aí, uma vez eu estava treinando, estava aqui no Pinheiros, e aí o Vinícius Panini me perguntou: Leandro, você já parou para pensar quanto tempo você perdeu com lesão? E eu nunca tinha parado para pensar, eu parei para fazer as contas, assim. E aí, só com cirurgias, eu perdi 5 anos e meio de carreira. Então, é um ciclo e meio olímpico, né? E aí, muita gente pergunta assim, poxa, será que se você não tivesse tido essas lesões, você poderia ter conquistado mais coisas? Eu não sei, talvez não, porque é tudo muito dinâmico, né? Então, as coisas que vão acontecendo com a gente, elas vão interagindo, o nosso humor, o nosso momento. E aí, todos esses momentos que eu estava com lesões, as 2 medalhas olímpicas que eu conquistei, eu tinha lesões sérias que eu tive que voltar para o Brasil e fazer cirurgias, né? Mas foram momentos que eu me fechei tanto em mim, assim, que eu busquei uma energia em lugares que às vezes eu achava que eu não tinha, e que isso fez com que eu chegasse na Olimpíada muito pronto para aquilo que eu encarava. Não é fácil você lutar uns Jogos Olímpicos, é muito complicado, assim, emocionalmente, vale muita coisa para você, atleta. Então, é só pensar que você se dedicou uma vida inteira por aquele dia. É um dia, né? É muita coisa. Então, eu não sei se eu tivesse numa outra situação, se eu teria conseguido tocar, alcançar uma força interior tão grande em mim que me fez chegar lá e alcançar os jogos e conquistar as minhas medalhas. E além dessas dificuldades das lesões, eu acho que a gente tem dificuldades um pouco inerentes à condição de atleta mesmo, ou de qualquer coisa que você vai fazer que é difícil. Então, tiveram vários momentos de dúvidas que eu tive, né? Se eu ia conseguir alcançar aquilo que eu queria ou não. Eu sempre fui um cara que treinei muito, e às vezes o resultado não acontecia da forma que eu esperava. Então, você vai passando por alguns momentos assim de dúvidas, de dificuldade, de desânimo, mas que no final das contas, nada como você voltar segunda-feira, ir para o tatame, melhorar e evoluir. E nesse processo todo vão virando umas chaves na sua cabeça, né? Vão te dando alguns estalos que você começa a se encontrar, começa a entender o que está acontecendo. E às vezes são os detalhes de maturação mesmo, de maturidade, você como ser humano, você como judoca, uma evolução técnica, uma evolução daquilo que você... Como é que você se vê no meio daquilo tudo, sabe? Então, tem momentos assim da minha carreira que são momentos-chave que eu tive algum tipo de insight que me levaram à evolução e aí, tempos depois, eu tive alguma conquista, eu subi um degrau. E assim, falando das medalhas olímpicas, e o que mudou na sua vida após conquistar cada medalha? Então, existe uma mudança assim meio que chocante logo no momento, né? Então, por exemplo, quando eu fui lutar os Jogos Olímpicos de Atenas, ninguém acreditava que eu ia ganhar medalha. Eu era muito novo e tal. Eu tinha sido campeão mundial sub-20, mas eu não tinha nenhum resultado relevante no adulto ainda. Eu virei titular da seleção brasileira justamente no ano da Olimpíada. E aí, assim, quando você vai lutar os Jogos Olímpicos, tem uma área ali que é a área da imprensa que é chamada zona mista. Então, você sai da área de competição e para você voltar para a área de aquecimento, você passa por aquela zona mista. Eu lembro que não tinha ninguém ali me esperando. Tinha só, para dizer que não tinha ninguém, tinha a equipe da Bandeirantes na época. E aí, de repente, quando eu estava para brigar pela medalha, tinha uma pancada de jornalistas assim, sabe? E aí eu ganhei a medalha e todo mundo começa a te puxar para lá, para cá.
Então, é uma coisa meio que muda da noite para o dia, esse tipo de demanda, assim. E aí depois, assim, tem uma questão de você atender a imprensa, tem um pouco de assédio e tal, esse tipo de coisa. Essa é a grande mudança, assim. E aí, em termos práticos no judô, você fica muito mais confiante. Depois que você ganha uma medalha olímpica, você fica confiante, né, da sua capacidade de realização. Tira um pouquinho também... Tira um pouco o peso das costas, né? Porque eu me dediquei muito a vida toda para conquistar a medalha olímpica. Então, quando eu conquistei, é como se eu tivesse chegado em alguma coisa que, pelo menos, eu consegui, sabe? Eu não vou morrer com essa frustração lá na frente. E aí, assim, tem coisas que são positivas, tem coisas que são negativas, a pressão acaba aumentando um pouco mais, as pessoas elas te julgam muito mais pelo que você faz ou deixa de fazer dentro e fora do tatame. Então, se você está treinando e você cai, ou você se permite cair, ou alguma coisa assim, as pessoas já te julgam. É um monte de coisa doida, assim, que no fundo é muito pequeno. A realidade é essa. A realidade é que essas coisas são menores. Mas eu acho que o que mais mudou para mim, resumindo, assim, é o fato de eu ter conseguido alcançar aquilo que eu sempre sonhei. E cedo. Então, isso tirou um peso das minhas costas enormes e que eu pude investir minha energia na minha evolução mesmo, sabe? Sem carregar aquele peso, não, eu preciso, eu tenho, sabe? Ô Leandrinho, tem até assim, a gente recebeu a notícia hoje, né? Sobre a sua graduação, do Tiago também, do Flávio, da Sara, do Honorato, e nós ficamos muito felizes com essa notícia. Porque a gente sabe o quanto é duro a vida do atleta, né? E como que foi para você receber essa notícia? Porque assim, a gente sonha também com a Kodansha, né? E assim, para a gente que é atleta, a gente deixa de estudar, muitas vezes a gente deixa um pouco o lado do estudo, a família, enfim, N coisas para se dedicar a essa vida, né? No caso, a Olimpíada, né? E como que foi para você receber essa notícia e o que significa ser um Kodansha hoje, nesse momento para você? Então, a questão da graduação, ela tem toda uma... Tem as formalidades que você vai cumprindo, né? E enquanto você é atleta, você acaba nem tendo tempo para essas formalidades. A realidade é essa, você não consegue ter tempo para aquilo. Você está tão... Assim, a agenda é tão maluca de treino, de competição, e nem cabe, assim. Se a gente olhar o calendário, nem os eventos que seriam os eventos para você se preocupar com a graduação, na verdade, eles vão colidir com os eventos internacionais, não tem como, né? Então, o nosso foco ele acaba se tornando muito a questão da competição, da sua evolução. Na verdade, quando você está competindo, você está evoluindo ali para alcançar o resultado, de certa forma, você aplica muito dos fundamentos e muito dos princípios que o Sensei Jigoro Kano almejou, né? Até porque o judô, na sua essência, é uma luta. E o judô só se tornou judô porque o judô Kodokan, lá atrás, quando teve aquela grande... teve um grande desafio entre modalidades de luta, né, para ver qual que era a luta mais eficiente, o judô venceu. Então, de certa forma, quando você está competindo ali, que você está no auge do estresse mental, sabe, que você tem que realizar as coisas e você tem que ser efetivo como judoca, né, de vencer o seu adversário, de projetar, de finalizar no chão, você está aplicando muito dos princípios do Sensei Jigoro Kano na prática ali, né? Então, assim, eu sempre foquei muito por esse lado e assim, eu sinceramente, eu nunca imaginei que eu fosse alcançar, que eu fosse me tornar Kodansha tão cedo. E, sinceramente, eu talvez acreditasse que talvez eu nem fosse ser Kodansha. A realidade é essa, né? E aí aconteceu essa portaria, o presidente hoje, Silvio, contou um pouquinho da história, mais ou menos, como foi. E na verdade, ele se aproximou muito do que acontece em outros países. Então, tem um judoca muito bom holandês chamado Mark Huizinga, que foi campeão olímpico, até venceu o Honorato na final do Sydney. Tem outras 2 medalhas olímpicas, enfim, um baita atleta. E fizeram uma cerimônia muito bonita para ele, quando ele fez a última competição, o campeonato holandês. Ele venceu, e no momento que ele terminou o combate, apagaram-se as luzes do ginásio,
fizeram um vídeo de homenagem a ele pelo histórico atlético dele, né, como atleta de judô, e aí deram a faixa vermelha e branca para ele, como aquilo ficou muito simbólico da aposentadoria do atleta, né? Eu achei muito legal. Isso acontece em vários países, assim. Então, aqui no Brasil, como a gente tem essa questão da dedicação do atleta e a gente não tem muito tempo, de repente existe um certo hiato realmente da evolução dan a dan ali para o atleta pelo menos chegar no quinto dan, alguma coisa assim. Então, assim, eu me sinto super lisonjeado. Eu acho que é uma honra enorme da gente do que aconteceu hoje com nós 5. Acho que coroa a nossa carreira. No meu caso, que eu aposentei exatamente esse ano, muita gente não sabia ainda disso, então eu tive o privilégio de ter uma aposentadoria tão simbólica, com uma graduação tão simbólica, tão importante para a gente do judô. Então eu me senti surpreso por algo tão inesperado e tão rápido, e ao mesmo tempo muito lisonjeado, muito feliz, assim. Ô, Leandro, mas fala uma coisa pra gente aqui. Não rola nem uma categoria Master e não, pra gente, de repente, matar a saudade de vez em quando? Helena, é muito improvável, sabia? É muito improvável. Dificilmente eu vou... Assim, eu estendi a minha carreira o máximo que eu pude. Muita gente até questionava, pô, mas por que continua lutando e tal? Porque a minha relação com o judô é uma relação muito visceral, assim, uma coisa muito minha e que ninguém vai conseguir entender, então eu não vou explicar nunca, porque não tem como as pessoas entenderem. E eu tenho eu sempre tive uma espécie de pacto com o judô, que eu daria tudo aquilo que eu poderia. E eu dei tudo que eu podia. Então, a última competição que eu fiz foi o Grand Slam de Paris esse ano, uma competição que eu ganhei medalha mundial individual por equipe, fui campeão do torneio de Paris, do Grand Slam de Paris. Ali, aquele ginásio representa muita coisa para mim. E ali, quando eu fiz a minha última luta, eu senti que ali tinha dado. Eu senti que ali realmente eu tinha ido até o limite. Em termos práticos de pontuação para Jogos Olímpicos, não daria mais para me classificar matematicamente, e até em termos de desempenho, realmente, não conseguiria. Então, ali eu imagino que eu tenha botado tudo que eu tinha nesses 31 anos. Tanto que a gente entrou, logo em seguida, a gente entrou nesse período de quarentena, de coronavírus, essa loucura toda que a gente está vivendo. Eu fui colocar Judogi agora, hoje. Tinha colocado num outro momento, no meio da quarentena, que eu fui fazer uma live com a Kira Grace, que era de Judogi, então eu coloquei. Mas nesse período todo eu não senti falta do treino, não senti falta do colocar o kimono para lutar. Eu assisti algumas dessas competições que aconteceram agora nesse último semestre e eu não me imaginei lá dentro lutando, sabe? Então eu vejo que realmente chegou o momento que era necessário e o meu espírito de lutador ele permanece, assim, mas provavelmente ele vai ser transferido para alguma outra atividade que não o judô, não vou dizer o judô, mas eu digo o judô competitivo, assim, acho que é muito improvável que a gente não pode falar que dessa água nunca vai beber, né? Mas hoje eu acho bem improvável que eu treine para a competição, assim, eu acho que eu vivi tudo que eu tinha que viver nesse aspecto. E quais são os seus planos, então, para o futuro, o Leandro? Conta um pouquinho para a gente. Então, esse ano aqui foi um ano que, pela primeira vez, eu não tive muita rotina, né? Uma coisa que eu tenho desde os 5 anos, de forma maluca, assim. Então, esse período de quarentena aqui, eu descansei um pouco, sabe? Eu precisava descansar um pouco, descansar o corpo. Meu corpo é muito machucado, tenho muita dor. Embora nesses últimos anos eu tenha conseguido lidar bem com tudo, eu não tive lesões, não tive nada que tenha me atrapalhado. Pelo contrário, eu nunca me senti tão bem fisicamente, tão bem tecnicamente. É mais uma questão de mudança do ponto de vista mental mesmo, assim, de como você encara as coisas. E aí, assim, hoje existem muitas possibilidades para mim. A realidade é essa. E eu fico muito naquela... tem tanta coisa legal que às vezes dá um pouco de lamentação de você ter que focar só em uma coisa, entendeu? Então, o ano de 2020, que tem sido um ano muito estranho, né, em todos os aspectos, assim, tem sido um ano para mim de assentar um pouco as coisas, sabe? De me conhecer melhor num outro ponto de vista, que não o ponto de vista atlético, né?
Então, eu acho que essas minhas decisões, assim, do que efetivamente eu vou fazer, de qual projeto que eu vou me dedicar, vai ser a partir de 2021. De repente, em janeiro mesmo, assim, mas por enquanto não tô com muita vontade de pensar nisso. Eu quero descansar um pouquinho mesmo, assim, sabe? Ô, Helena, só um momentinho. Ô, Leandro. Oi. Aqui a gente vai deixar você descansar um pouquinho, e aí depois você vem para poder treinar e lutar com os veteranos do Brasil, beleza? Tá bom, tá ótimo. Só tem que dar uma fortalecida no corpo antes, porque eu tenho tanta lesão aqui que se eu não fortalecer, minhas costas travam no meio do tatame ali. Então, eu tenho que fazer certo. Vai dar certo, eu te garanto. Eu tenho que fazer um pré antes, um períodozinho de fortalecimento aqui, porque até em termos de atividade física eu estou bem devagar, assim. Não, nós vamos fazer o seguinte, você vai descansar, passar seus anos sabáticos e depois você vai para o Mundial com a gente dos veteranos, beleza? Para competir? Ué, claro! Não, isso eu não vou te prometer, não. Eu fico torcendo por vocês aqui, mas isso eu acho muito, muito, muito improvável, muito improvável. Se acontecer de eu mudar de ideia, vocês podem até jogar isso na minha cara depois, mas hoje eu acho difícil. Os deuses do judô vão nos ajudar, eu tenho certeza. Tomara que eles me ajudem também aqui, pô. De eu manter minha palavra. Ô, Leandrinho, e quer falar alguma coisa, Fossati? Não, aí é com você, vai lá. Ô, Leandrinho, antes de eu finalizar com você aqui, você gostaria de deixar alguma mensagem, então, quer dizer, porque a saudade você já vai deixar pra gente, né? Eu tenho muito a agradecer só. Eu acho que eu tenho uma gratidão pelo judô, tudo que eu sou, assim, eu acho que o que eu tive no judô complementou muito da educação que eu tive na minha casa, sabe? E eu não consigo voltar no tempo e imaginar o que seria de mim hoje se eu não tivesse feito judô. Enfim, tudo que eu tenho é graças ao judô. E em contrapartida, eu dei tudo que eu pude. Tudo que eu podia, seja com a mente, com a emoção, com o corpo, né? Eu tenho 12 cirurgias, fora as outras lesões, então... e fora todo um outro lado da minha vida que eu abdiquei pelo esporte, pelos meus objetivos. Então, foi sempre uma relação, como eu falei, uma relação muito íntima com o judô, assim, de tudo que eu fiz, qual a intensidade que eu vivi. Então, só tenho a agradecer, assim, eu tenho outros sonhos, outros objetivos, mas é muito provável que nenhum deles vai ser da mesma intensidade que eu tive pelo judô. Então, o judô é alguma coisa que eu guardo comigo e vai estar comigo para sempre. Então, eu só tenho a agradecer, assim, eu sou um cara muito privilegiado por tudo que eu vivi, pela possibilidade de viver as experiências que eu vivi, de conhecer as pessoas que eu conheci, enfim, de certa forma, poder também inspirar alguém, sabe, pela minha história, assim, de que essa pessoa consiga, ou essas pessoas consigam atingir os objetivos delas, sempre, seja dentro do tatame, fora do tatame, não importa. Então, não tenho, eu não tenho nem eu não tenho nem o direito de pedir alguma coisa, assim. Eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que eu tenho vivido nesses meus 37 anos aqui de vida. Andrinho, na verdade, assim, a gente que agradece, tá? Gostaria de dizer em nome de toda a equipe, todo o Brasil, parabéns pela sua graduação, que é muito merecida, tá? Porque nós sabemos que ser atleta e receber uma medalha de ouro não se trata de se prender ao material, à forma, ao tamanho, ao peso, mas em tudo que ela realmente representa, pois nela podemos dizer que está um pouquinho do super-herói ou heroína de carne e osso, do ser humano que somos, com aquela agenda cheia de treinos técnicos, táticos, fisioterapias, entrevistas, aqueles pouquinhos dias e horas do ano que temos para estar com o lado da nossa família, dos nossos amigos, né? Sim, ali também está um pouquinho do suor, dos nossos objetivos e aprendizados que adquirimos ao longo do caminho até chegar a ela. Hoje, Leandrinho, você não recebeu um presente, você conquistou o título da alta graduação.
criado pelo Instituto Kodokan e que somente deve ser outorgado àqueles que empenharam no aprendizado, na prática contínua, na demonstração da sua eficiência técnica e a devida dedicação no ensino, no estudo e na pesquisa da nossa modalidade. Você não é apenas um atleta olímpico para a gente, você é o futuro do nosso judô. Obrigada por nos representar com tanta maestria. Desejamos para você sucesso na sua carreira que vem agora e que Deus te abençoe grandemente. Obrigado pelas palavras, Helena. Eu sou meio chorão aqui, pô, é capaz de eu chorar, então tem que tomar cuidado comigo aqui. Mas obrigado. Assim, eu vejo essa condição o judô, ele é muito amplo, né? Eu acho que é muito cruel quando a gente tenta limitar, alguma coisa. Eu acho que de certa forma a gente desvaloriza muito o outro, né? O judô é tão amplo que cada um acaba tendo alguma coisa que se dedique ali. Então, existe um funil que ele é muito estreito para aquele atleta que é o competidor, né, que entra numa seleção nacional, que vai para uma Olimpíada. São 4 medalhas olímpicas por categoria a cada 4 anos, então não tem espaço para todo mundo. Então, imagina se só fosse graduado aquele atleta, né, que conseguiu desempenhar, que conseguiu demonstrar a eficiência do seu combate ali. Acho que seria muito cruel. Então, cada um galga o seu caminho. Então, a gente tem senseis aqui que galgaram o seu caminho pela arbitragem. Sensei Shuno foi o árbitro brasileiro quando eu fui para o meu campeonato mundial júnior. Então, me sinto privilegiado, hein? Sensei Shuno acompanhou minha medalha ali, foi o grande início da minha carreira internacional. Assim, aquilo foi um divisor de águas para mim ali, para eu conquistar minha medalha olímpica 2 anos depois. E tem outros senseis que vão para o lado do kata e dominam a arte do kata. Tem outros que vão muito para a arte da filosofia do judô. Então, o judô ele é muito amplo. Assim. O sensei Jigoro Kano ele criou um organismo vivo e que todo mundo que é presente, que ama, que dedica a vida ali, seja qual for a área específica, merece uma graduação, merece ser valorizado. Então, eu acho que, de certa forma, uma das coisas que o Sensei Jigoro Kano sempre quis era a difusão do judô, né? Então, imagina só se o judô fosse só para o campeão, ou fosse só para uma área ou para outra. Então, eu acho que a Kodansha, o Kodansha representa tudo isso. Da mesma forma que a gente vai para o parlamento, que você tem vários representantes do povo, de vários pedaços, eu acho que um grupo de Kodansha tem que ser assim também. Você tem que ter o atleta que foi vitorioso, você tem que ter o estudioso do kata, o estudioso da arbitragem, o estudioso da filosofia, e aí a gente acaba compondo esse organismo vivo que é o judô. Então, me sinto privilegiado por fazer parte desse grupo hoje, tendo uma característica que tem sido determinante na minha vida como judoca. Leandro, vou só aproveitar uma coisinha aqui. Você falou aí sobre kata e tudo. Tem agora o funcional, né? O funcional chegou aí, eu tenho certeza que veio para ficar. Aproveitando, Leandro, você sabe que esse holandês que você falou aí, que ganhou no Honorato, ele participou do Mundial Veterano, você está sabendo? Sim, foi o Mundial que foi na Holanda, né? Foi na Holanda. Sim. Isso é só para você ficar com aquele sentimento de que você pode aparecer lá também. Leandro, muito obrigado. Prazer falar com você aqui. Helena conduziu aí com maestria a entrevista com você. A Sarinha também ia participar, mas teve o problema da viagem lá. Merecidíssima a graduação, Kodansha. E, cara, conte com a gente para as novas caminhadas que você vai seguir aí. O canal Golden Score está cercado de pessoas assim que tem o judô na veia. Então, muito obrigado, cara. Parabéns mais uma vez. Você e o quinteto lá, o quarteto fantástico, né? Com você, o quinteto. Muito obrigado e até uma próxima. A gente conta com a sua presença futuramente aí, não só aqui no canal, mas também nas competições. Muito obrigado, parabéns pelo canal e obrigado pelo carinho, pela entrevista. Hoje realmente foi muito corrido para a gente, porque foi em Pindamonhangaba, né, a entrega, e é
é no interior, né? Então, para mim, foi meio complicado, assim. Eu até atrasei um pouco, porque eu tive um problema aqui. Depois a volta para São Paulo peguei o horário de trânsito, acabei dando uma carona para o Flávio Canto ainda, que ia vir para São Paulo ainda, deixei ele no local dele. Então, para a Sara, eu imagino que tenha sido uma dinâmica meio complicada para ela também. Então, até a Helena acho que ficou meio preocupada comigo aí, porque eu não respondia a ela, não tinha como responder, estava dirigindo. Quase infartei. E aí, aos 45 do segundo tempo, acabei dando... Aos 24 minutos de luta de Abe e Maruyama, dei uma resposta para Helena. Falou e disse. E mais uma vez, muito obrigado. A gente sabe aí, a gente queria pegar a notícia fresquinha aí. E a ideia do canal, a ideia do programa é exatamente pegar isso aí. Ô, Leandro, muito obrigado. Parabéns pela graduação. E eu te espero na competição, ok? Obrigado. Fossati, Sim, só para não esquecer também de colocar aqui para todos, né, a promoção também hoje do Faixa Kodansha, do Sensei Tibério Maribondo, presidente da Federação do Rio Grande do Norte, também estava lá no meio dos Olímpicos, né, já colocando a nossa posição aqui, como todos disseram, somos super a favor dessa promoção dos atletas olímpicos que tanto fizeram pela gente aí, tantos nos representaram, e eu tenho certeza que vão continuar nos representando tatame afora. É muito bom ver Kodanshas novos, né? Novos Kodanshas com vitalidade, com energia, com ideias, para poder mesclar com os Kodanshas mais antigos e trazer uma inovação aí da tradição à evolução do judô. Então, da minha parte também, parabéns, Sensei Leandro, Sensei Honorato, Sensei Flávio, Sensei Sara, Sensei Thiago, e parabéns ao Sensei Tibério Maribondo, que também foi agraciado hoje, merecidíssimo também, faixa Kodansha. Muito obrigado. O Sensei Tibério faz um excelente trabalho no Paralímpico. Sim, desde sim. 1990, desde 2004, lá de Atenas, ele tem atletas paralímpicos na seleção brasileira. Então, ele é um dos grandes fornecedores de atletas na equipe paralímpica. Ele tem um trabalho excelente no Paralímpico. Sim, hoje Leandro, ele tem... Leandro, eu quero te dar um abração. E eu fui um privilegiado, né? Que nós tivemos, eu tive contigo lá no teu primeiro título de campeão mundial. Sim. E eu acredito que eu e Jefferson fomos os últimos a arbitrar lutas suas aqui no Brasil, ano passado. Eu me lembro que eu arbitrei uma luta tua, que você foi para a final, e depois o Jefferson, se não me engano, arbitrou a sua luta final, né? Então, foi um privilégio muito grande nosso ter tido essas oportunidades. Não tenho grandes recordações dessas minhas últimas participações, mas comigo você ganhou. Claro, a luta que eu arbitrei, você ganhou. Então a culpa de tudo foi do Jefferson, pronto, está decidido. Valeu, Leandro. Obrigadão. Um grande abraço, meu querido. Obrigado a você, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Parece que tem um som aberto aí, galera. Tá tocando a musiquinha, mas é só para a gente entrar no clima aqui dos agradecimentos, né, galera? É isso aí. Hoje tivemos muitas atrações. Gostaríamos de agradecer Ibsen Peterson, Rodrigo Mota, Chuno Mesquita, Jefferson Ferreira e Leandro Guilherme, né? Nos vemos em breve, hein? Olha lá. Moçada, é o seguinte. O programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a vocês. E preparem, pois semana que vem tem muito mais. O programa chegando ao final. Agradeço a presença de todos pela participação e pela audiência. Está dando aí, moçada, quase 2 horas de programa. E se deixasse, a gente ficava aqui mais. Lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. Galera, compartilha. A gente está com a meta de, até o final do ano, completar aí os 1000 inscritos no canal. Com isso, a gente vai ter uma abordagem muito maior, não só no YouTube, mas também em outras transmissões. Contamos com vocês. Afinal de contas, juntos somos mais fortes! É isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu!